Understand what? Well, I was only doing what come natural. Ain't greed natural? How can you or God blame me? You broke the law. The law. Oh, okay. So I'm a sinner because I broke the law. Or did I break the law because I'm a sinner? What does it matter? Olá pessoal, eu sou Diana Lucas e aqui no canal nós falamos sobre cinema, onde nós avaliamos filmes, damos a nossa nota e a nossa opinião sobre. Os vídeos geralmente são divididos em dois, uma parte sem spoilers e uma parte com spoilers. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, deixe o seu comentário, o seu like, principalmente agora no começo do vídeo, porque isso ajuda muito, de uma forma exageradamente bastante, porque ajuda o YouTube a entender que o nosso vídeo é relevante e ele vai mandando para mais e mais pessoas e isso favorece muito. Hoje nós vamos falar sobre um filme que demonstra muito sobre como a carreira, principalmente de um ator muito famoso em Hollywood, tem se desvaiando, tem caído na ruína. Provavelmente vocês já viram muitas polêmicas sobre o Morgan Freeman. Se vocês não viram, nunca viram nenhuma polêmica sobre ele, eu vou deixar uns vídeos aqui e na descrição vai ter alguns links para vocês entenderem como a carreira dele tem ido de mal a pior ultimamente. Sem mais delongas, pega essa pipoca, salga com açúcar e vamos para o vídeo de hoje. O filme que nós vamos falar hoje é um filme de suspense muito interessante, na verdade, de 2022, dirigido por Michael Myler. E o filme é O Momento que Você Acorda Morto, ou The Minute You Wake Up Dead, que fala, bem resumidamente, sobre um corretor de imóveis de uma cidade muito pequena e afastada do que seria a sociedade desenvolvida. Se vê então envolvido num golpe de seguros e começa, neste mesmo momento, a namorar com uma garçonete supostamente tímida. E no meio dessa história, que podia ser uma linda história de romance, acontece um assassinato e nós descobrimos que um deles pode ser então o verdadeiro responsável por isso. Nesse filme nós temos pessoas muito interessantes no cinema, como o próprio Morgan Freeman, que é o xerife da cidade. Nós temos então Jamie Alexander, que faz então de Delaney, a garçonete tímida. Nós temos o Coley Hauser, que faz então do corretor de seguros, lá o vendedor de seguros. E temos muitas outras pessoas nesse elenco, mas esses são os principais. If you had just listened to Russ when he come to you, my daddy might not be dead. Come on, we don't know what happened. Let's not go pointing fingers just yet. First, I'm going to need the names, phone numbers, and addresses of all the people who lost money. I'll get it to you tomorrow morning. It's going to take some time. Well, again, A história basicamente se resume no facto do, vou chamar Jazão, porque é assim o nome dele traduzido para a língua portuguesa. Jazão então volta para sua cidade natal, já que ele foi estudar numa cidade grande. Ele volta para sua cidade do interior, onde ele se vê de volta às suas realidades, às suas terras, e ele trabalha com venda de seguros. Nesse momento ele estava à espera que duas grandes empresas se fundissem, para que ele então conseguisse ter um bom lucro financeiro. E ele convence as pessoas da cidade, quase todo mundo dessa cidade do interior, a comprar os seguros, e há pessoas que deram ou compraram ações no preço de $10 mil, $20 mil, $100 mil, muito dinheiro que essas pessoas investiram. Só que elas acabam por perder esse dinheiro. might want to get that. I imagine there are a lot of people around town who want to talk to you. And, Russ, I wouldn't go jaywalking or speeding at 26 or 27 miles an hour through a 25 zone. There's been a little uptick in crime. We're trying to control it. You understand? E nisso, o Jazão é meio que odiado por toda a cidade, ele é prometido à morte, as pessoas fazem ameaças a ele, acontece um monte de coisas, incluindo até o irmão do próprio xerife fez uma dessas compras de apólices, de seguros, e não correu muito bem. But he was led to believe that the odds were more in his favor than they were. I gave your brother and all of the investors the most up-to-date information that's available to me. You understand that? So much for the Midas touch. What are you accusing me of? I'm not accusing you of anything. Yeah, well, shit, you could fool me. Fooling. Yeah. Now that's a word I bet you know a thing or two about. Então, até o próprio xerife já está com um olhar meio... Eu não
gosto muito desse rapaz. Só que a todo momento nós vemos que há interpretações muito emotivas demais, ou com uma falta de alguma coisa, uma atuação muito crua, muito fria, que chega a incomodar um pouco. E nesse momento eu estou realmente a me referir ao Morgan Freeman. Então é algo um pouco estranho de ver o papel dele nesse filme. License and registration, please. I wasn't doing nothing. License and registration. Nisso nós descobrimos que a casa em que o Jazão está a viver é literalmente uma casa quase que colada à casa da Deolane, que é uma ex-colega dele e também uma ex-paixoneta dele lá de quando ela ainda vivia na cidade. A little too much salt in it for me. Nice. So I want to thank you for supper. Oh, It was delicious. anytime. You feel like coming in? Love to. Come on in. Thank you. Can I interest you in a beer? Yeah, sure. I go for one. Nice. Yeah, I got them in the garage. Let me go. Ele então começa a receber essas ameaças. A Deolane convida ele para jantar na sua casa juntamente com seu pai. Ele vai para lá, eles conversam e ele conta o que aconteceu. Só que depois ela diz, olha, eu vou te acompanhar para casa para ser seguro. Ela vai para casa dele, eles transam, acontece uma coisa lá, uma coisa mais íntima. E no dia seguinte ela diz, olha, podíamos nos encontrar num outro dia porque hoje eu vou ficar até tarde, vou trabalhar até tarde porque eu tenho que fazer uns turnos extras. E ele diz, olha, acho que eu vou estar ocupado, eles fazem lá uma brincadeira e tal, mas eles combinam. Nesse dia, então, ele volta para casa, ele bebe umas cervejas e assiste uma televisão. E nós vemos algo estranho, que é alguém aparece para assassinar alguém. E como a casa da Deolane e a casa do Jazão é basicamente no mesmo quintal, fica um pouco estranho quem realmente foi assassinado. Será que foi o Jazão? Será que foi uma tentativa de assalto? O que aconteceu? E desse ponto de situação ao resto do filme, nós vamos ter um mistério a desvendar, que não é bem mistério porque isso já nos é dado de cara. Então, as minhas considerações sobre esse filme são as seguintes. É um filme muito apelativo, eu gosto de um bom mistério, é um filme que tu queres assistir até o fim porque tu queres saber como é que acaba. Tem uma pegada de religião no meio, porque é um povo muito religioso, muito centrado. Logo no início do filme nós já vemos uma frase que é não sei o que se paga com sangue, tem umas frases assim bem enigmáticas e metafóricas que geralmente encontramos muito na Bíblia, mas é um filme que, de um modo bem geral, eu gostei. Só que esse filme me pega em vários momentos, como por exemplo, não só a atuação do Morgan Freeman é péssima, como quase todo o filme depois desse assassinato que acontece. Todo o desenrolar do mistério é uma pataquaia de primeira, é uma falta de noção para construir o enredo. Por quê? Porque depois disso, a polícia aparece e o Jazão já descobre o que aconteceu. Só que o Jazão dá uma de psicopata para poder ajudar a resolver as coisas. É uma mistura de emoções muito precária na minha visão. Há muitos elementos que eles podiam ter colocado. Eles têm uma ótima fotografia no filme, é tudo muito... Como é que eu digo? Meio que faroeste, alguma coisa nessa pegada. Eles têm diálogos muito interessantes às vezes. You know what I've never understood about religion? What? Well, are we sinners because we sin, or do we sin because we're born sinners? And if it's the latter, then what right does God have? Eu não gosto muito da forma como foi desenvolvida a personagem da Deolane, porque venderam ele como uma pessoa inocente, só que ao mesmo tempo deixaram muito na vista o que aconteceria no final. A mesma coisa com o Jazão. Para mim o Jazão na verdade foi o personagem muito bem elaborado, muito bem pensado, até 25 minutos antes do filme terminar, né? Porque acho que a partir dali disse, olha, nós já vendemos bem esse personagem, foda-se, entrega para ali e vai correr tudo bem. pareceu um pouco isso. Mas, de modo geral, esse é o meu resumo do filme. A nota que eu dou para esse filme é uma nota de 4. Porque, apesar dele ter uma narrativa que eu gosto, que é a parte criminal, a parte de suspense, ele não apresenta nada do que ele te vende. Se tu vês a capa, se tu vês o enredo, se tu vês isso, se tu vês aquilo, então tu começas a ver que o filme não é muito bem por aí. Há coisas que eu gostaria que esse filme trouxesse um pouco mais, como, por exemplo, como é que eram as dívidas que o assassino
tinha as verdadeiras motivações, algumas conversas da Delaney com o pai dela. Eu acho que faltou certos contextos, certas bases mais sólidas. Esse filme tem 90 minutos e dos 90 minutos tu consegues aproveitar 30, os outros 60 é um desperdício de tempo. É um filme que eu, de modo geral, recomendo. Recomendo porque, prontos, em 2024, agora, tem saído alguns filmes sobre crimes, algumas séries e tal. Eu já vi alguns que têm me decepcionado e eu sinto que estão a ir meio que nessa pegada também de crimes. Uma história que tinha tudo para dar e acaba por não dar nada, infelizmente. É isso, pessoal, nós ficamos por aqui hoje. Por favor, visitem o nosso canal, nós temos mais de 30 filmes já analisados aqui e a nossa tendência é somente crescer. E é isso, contamos convosco.